Boa noite, igreja. Graça e paz. Você está bem? Amém. Glória a Deus. Quem aqui nunca participou de um acampamento? Sério? Vai ser muito bom. Nós desejávamos chegar esse tempo de carnaval para a gente ir para os acampamentos, e era muito bom. Era muito bom o tempo que a gente se reunia com as igrejas, conhecia novas pessoas, desfrutávamos de muita coisa boa, né, Tutu? Tutu é desse tempo aí. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Vocês estão me ouvindo bem? No livro de Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 25. Diz assim: Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela Tua igreja, pelas nossas vidas. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece o desejo que há em cada coração aqui, em Te servir, em fazer a Tua vontade, em ser obediente à Tua palavra, aos Teus princípios. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos nessa noite que o Senhor fale com a Tua igreja. Ó Deus, de uma maneira clara e transparente. O Senhor possa usar a minha vida através do Espírito Santo, ó Deus, para falar com a Tua igreja. E que essa palavra queime em nossos corações, ó Deus, com o Teu fogo. Que ela possa ser lâmpada para os nossos pés, para alinharmos cada vez mais as nossas vidas, a nossa conduta, o nosso caráter, ao caráter do Teu Filho Jesus. Agradeço por cada vida que aqui está. Te peço em nome de Jesus, que o Senhor faça, o Senhor derrame a porção que o Senhor separou para este momento, para esta noite, aqui neste lugar. Ó. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu não vou pregar para casais, mas eu achei interessante, muito interessante essa passagem, porque aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação do amor que o homem deve ter à mulher, assim como Jesus amou a igreja, se entregou por ela, e foi a peça fundamental, referência para a igreja. Então aqui Paulo está falando que o homem, ele deve ter a mesma característica, a mesma responsabilidade para com sua esposa. Mas como eu disse, eu não vou pregar para casais, mas aqui Paulo está dizendo que Jesus, o trabalho de Jesus aqui foi trazer a consciência do ser humano que Deus tem um propósito para todos nós. Deus, através da igreja, da nossa comunhão, da nossa unidade, nos formamos a igreja, formamos o corpo de Cristo. E ele fala que nós somos um corpo. Jesus disse que nós somos um corpo. E o nosso trabalho é ser, cada um de nós, um pedaço do corpo, um membro do corpo, bem ajustado, que tem bom funcionamento, que possa ajudar outros membros do corpo que de repente possam estar em falta ou esteja com alguma condição, alguma limitação.
Esse é o trabalho do corpo, né? Quem aqui já levou uma pancada no dedo, uma martelada no dedo? Primeira coisa que você faz, que o nosso corpo faz, ai! Não é? A tua boca já expressa a sua dor, já manifesta a dor, e a outra mão já solta um martelo, sei lá, a ferramenta que você está na mão, e já acode o dedo. Não é isso que nós fazemos? Isso é um corpo bem ajustado, né, Jean? Socorrer ao próximo. Esse foi o segundo momento que Jesus deixou. Então, é de extrema importância, querido, que nós entendamos que se Paulo, assim como os outros profetas que passaram, eles disseram que Jesus vai voltar para uma igreja, ele chama essa igreja de noiva, que ele vem buscar. Ele fala que nós somos um corpo. Então, queridos, como obrigação de todos nós temos que entender o que é ser uma noiva, o que é ser um corpo bem ajustado. Porque se eu tenho que participar desse corpo ajustado, significa que se eu não estiver segundo o corpo de Cristo, eu não vou participar desse corpo, eu não vou ser levado por Cristo como um pedaço bem ajustado. Vocês estão entendendo isso? Então, essas particularidades muitas vezes têm sido esquecidas da igreja. Pouco tem se falado. Nós temos que entender que Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele enviou Jesus Cristo como seu único Filho para morrer numa cruz, trazer salvação, trazer comunhão com Ele novamente, porque o homem estava afastado de Deus, e trouxe novamente, religou o homem a Deus. Isso, queridos, isso é divino. Deus, Ele deu seu único Filho, o melhor que Ele tinha no céu, para entregar sacrifício, porque naquele tempo os homens ainda faziam sacrifício, ainda estavam naquela velha situação de fazer sacrifício, mas Jesus se fez sacrifício por mim e por você. Ele morre na cruz, Ele é crucificado, mas Ele venceu a morte. A Bíblia diz que no terceiro dia Jesus ressuscitou e nos deu condição de ter livre acesso a Deus, ao nosso Pai Celestial. Isso é coisa básica, parece ser básica, mas hoje nós estamos vivendo um tempo nas igrejas que a igreja tem se esquecido disso. E enquanto nós não corrigirmos isso, enquanto a igreja do Senhor realmente não entender que ela faz parte de um cenário mundial, isso tudo que nós estamos vivendo como igreja, tudo que já foi vivido como igreja, é plano de Deus. Você é plano de Deus, nós somos plano de Deus. Nesse contexto que nós estamos vivendo, em 2024, hoje é 28 de janeiro de 2024, não é de 2014 não, tá, gente? Eu estava tendo um problema com 2014, ultimamente estava fazendo uma oração, Senhor abençoa 2014, eu falei, não sei o que eu tenho em 2014, mas é 2024. Nessa exata data, nesse exato momento, você está fazendo um plano, fazendo parte de um plano divino. Amém? Você crê nisso? Deus está com você no coração dele, porque Ele projetou esse momento, Ele desejou esse momento. E nós temos que entender isso, queridos. Nós temos que entender que nós temos um papel fundamental dentro desse sistema, desse contexto que nós estamos vivendo. Talvez você pense, Senhor, minha vida é só dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar e comer. Não é só isso. Deus tem algo mais para a sua vida. Deus tem algo precioso para você. Amém? Deus te chamou para servir. E Ele deu Jesus como um modelo para as nossas vidas. Agora entenda isso. Eu costumo ver essa questão da salvação mais ou menos como uma pessoa que estava presa numa prisão, esperando seu julgamento. E chega o dia do julgamento. E essa pessoa que estava presa porque ela cometeu erros. Ela cometeu delitos. E ela estava presa porque ela realmente tinha uma dívida. E no dia do seu julgamento, o juiz chegou e pegou a sentença e rasgou essa sentença. Disse, olha, não tem mais nenhuma acusação contra você.
você está livre. Você não vai mais pagar nada pelos seus erros. Vou pegar o Jean aqui. Jean, você está livre. Toda acusação sobre a sua vida, todos os seus erros, todos os seus delitos que você cometeu até o dia da sua prisão, eu estou rasgando hoje, o juiz está falando. Para o Jean, para mim e para você. Nós somos esse homem. Jesus rasgou uma sentença que havia contra a minha vida e contra a sua vida. Nós não tínhamos condições de pagar uma dívida que nós fizemos. Mas que dívida? A dívida, queridos, de ter entregue nas mãos de Satanás o que Deus nos entregou. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz todas as coisas, inclusive o homem. E entregou todas as coisas ao homem. Todas as coisas. Todas as coisas estavam nas mãos do ser humano. De Adão, no caso. Assim como Ele tem entregue muitas coisas em nossas mãos. Talvez você não perceba, mas Deus tem entregue muitas coisas em suas mãos. Mas o que, pastor? Sua família. Deus tem entregue uma família para você. Deus tem entregue filhos para você. É responsabilidade nossa de educar nossos filhos. A palavra diz isso. É responsabilidade nossa cuidar do nosso casamento. Ter ele como um jardim. Cuidar em todas as áreas do nosso casamento. Por mais difícil que seja, mas Deus nos deu essa responsabilidade. Nos deu a responsabilidade de amar ao próximo. Meu Pai eterno. Por que Deus fez isso com a gente? Por que eu tenho que amar e respeitar o próximo? E esse é o segundo maior mandamento que Deus nos dá. Quando Jesus foi abordado por um fariseu, ele pergunta para ele, mas qual que é o maior mandamento? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, você expressar o seu amor acima de tudo a Deus. Em primeiro lugar, ele perguntou o primeiro mandamento, o maior mandamento, e Jesus já logo disse a ele, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Meu Pai, eu podia ter sido mais... Não é fácil muitas vezes a gente olhar para algumas pessoas e falar assim, é difícil de engolir esse ser humano, mas tem que engolir, tem que amar. Fala para o teu irmão aí do lado, você tem que amar. Aqui não é unção do Zagalo não, filho. Você tem que me engolir. Não. Tem que amar. Sogra abençoada, né? Nora abençoada, genro abençoado, né? Tem que amar. Se tiver algum sentimento no seu coração, para quebrar esse sentimento aí que não é divino, faz aquela macarronada no domingo, né, Janaína? Chama o indivíduo, aquela nora abençoada, fala assim, olha, para você, especialmente para você. Vai quebrando isso. Mas vamos voltar aqui a palavra. Entenda que é necessário nós entendermos que Jesus rasgou isso para nós. Pagou isso. A dívida foi paga. Você não deve mais nada, nós não devemos mais nada. Só que, fala para o seu irmão, só que o juiz determinou algo. Pode falar para ele, o juiz determinou algo. Eu vou colocar, o juiz diz, eu vou colocar uma pessoa para te acompanhar. Eu não sei, eu não procurei isso, se aqui no Brasil existe, mas nos Estados Unidos, quando alguém sai de é condenado e ele tem liberdade condicional, acho que é isso, ela está incondicional, e ele sai uma pessoa, um agente, para cuidar dessa pessoa. Pegou? Jesus separou, como juiz, ele separou a pessoa para andar com você. Por quê? Ele determinou duas coisas. O primeiro foi essa.
determinação dele. Você está livre, Saulo. Você não deve mais nada. Só que eu vou colocar uma pessoa do seu lado, 24 horas, até dormindo, cuidando de você, te orientando. Ele não vai atrapalhar você, não vai tomar decisão por você. Amém? Está entendendo? Só que as decisões são suas. Você que vai decidir. Só que se você pensar em errar, ele vai falar assim, olha, cuidado. Não faça isso. Cuidado, não vá. Só isso que ele vai falar. A decisão vai ser sempre. E ele vai estar com você 24 horas. Em todo momento. Em todo momento. Essa pessoa vai estar com você. Em qualquer situação. A segunda coisa que ele determina para todos nós. Ser como eu. E eu quero que você abra a palavra. Lá em 1 Pedro 1,16. Vamos lá, rapidinho. Olha o que ele fala aqui. O pastor Laércio até comentou aqui quinta-feira. E diga-se de passagem, que palavra que nos abençoou. Muito, muito, muito. 1 Pedro 1,16. Olha o que ele diz. Pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Então a segunda determinação que o juiz nos deu foi ser santo, como ele é santo. Trocando em miúdos, faça o que eu faço. Imite-me. Seja como eu, santo. E aqui, meu Deus do céu, quando nós falamos em santidade, eu gostei muito, de alguns anos nós tivemos uma palestra, e um pastor muito abençoado, disse algo que ele foi até criticado no momento da palavra. Alguém se levantou e questionou ele, e ele disse o seguinte, cada um, olha para o seu irmão, fala assim para ele, cada um anda na luz que tem. Cada um anda na luz que tem. O que é isso, pastor? Todos nós estamos aqui, todos nós sabemos que Jesus é o nosso. Nós sabemos que veio para nos ajudar, veio para nos consolar, veio para nos orientar, veio para cumprir a obra que Deus determinou sobre as nossas vidas, trazendo restauração, trazendo renovo. Nós somos, como a palavra diz, nós somos edifício. Paulo diz, nós somos edifício em construção. E o Espírito Santo é que constrói esse edifício. Ele que sabe exatamente o que deve ser usado nessa edificação. Mas entenda uma coisa, há uma discrepância muito grande entre uma pessoa e outra, e isso não pode existir entre nós, entre santidade. Santidade, ela é, qual que é a definição de santidade? Eu fui até buscar a respeito de santidade, e não sei se eu anotei aqui, mas fala assim, santidade, santo, pertence à religião, ou a ritos sagrados, relativo à divindade, que serve ao uso sagrado. Então, queridos, quando nós lemos a respeito, nos aprofundamos a respeito de santidade, você vai ver que ela se define em Deus, que Deus ele é santo. Santidade é Deus. Deus é santidade. Não existe como outra maneira de você explicar Deus. Deus ele é santo. Ele é santo, algo que não se mistura, algo que não eu esqueci a palavra, não é intocável, mas não tem como se contaminar. A palavra santidade é isso. Então, aqui Pedro está falando para a igreja, olha, seja santo como eu sou santo,
como Jesus é santo, como Deus é santo. E uma grande dificuldade, não só hoje, mas a história nos mostra, que a maior dificuldade para o povo de Deus entender a Deus, é que para servir a Deus nós temos esse requisito, nós temos que ser santo. Ou seja, nós temos que nos separar das coisas impuras. Nós temos que nos separar daquilo que o mundo nos oferece. E o engraçado é que ontem o William estava lá em casa com a Sueli, nós estávamos conversando a respeito disso. E eu falei assim, puxa, eu vou falar isso amanhã na igreja. E a conversa foi bacana, legal. Mas qual que é o nosso grande problema? Um dos grandes problemas que hoje a modernidade tem trazido para nós. Hoje nós corremos atrás do quê? O maior tempo que nós damos, que nós temos, é para as coisas que o mundo nos oferece. Pare para pensar nisso. Quem aqui deseja ter uma qualidade de vida? Poder viajar, né? Ter um carro bom, ter uma casa boa. Isso é pecado? Sim ou não? Não. Isso não é pecado, queridos. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: bênçãos do Senhor, elas nos acompanharão. Em nenhum momento está falando que nós vamos correr atrás das bênçãos. Aqueles que estão no Senhor, firmes no Senhor, que zelando a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor acompanharão essas vidas, abençoará essas vidas. Então, não se preocupe. Quem aqui tem sonhos e desejos, projetos para a sua vida? Eu tenho muitos. Só que saiba de uma coisa: os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos não podem estar à frente de Deus. Mateus 6. Não andeis preocupado por coisa alguma. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, né? Nem toda a glória de Salomão. A Bíblia está dizendo isso. Mateus 6. Olhe lá que o Mateus. Não ande preocupado com as coisas, mas por outro lado nós temos desejos, temos sonhos. E o que nós fazemos muitas vezes é colocar a carroça na frente dos burros. Nós comprometemos a oportunidade que nós temos de viver em Deus, porque nós queremos algo melhor. E o melhor, saiba que Deus quer o melhor para a sua vida. Só que o melhor que Deus dá, queridos, ele vem de uma maneira que você vai olhar quando você conquistar e vai falar assim: olha, obrigado, Senhor. Essa bênção só conquistei porque foi o Senhor que me deu. Quando Deus te abençoa, a honra não é para nós. A honra e a glória é para o Senhor, não para o homem. Mas o nosso desejo é tão grande de conquistar, de ter o melhor. Nós falamos, ontem eu ainda falei assim: se você chega numa loja e você precisa de um óculos, o seu orçamento, você vai calcular, você precisa do óculos. Aí você vai calcular, e lá tem um óculos, R$600. Puxa, deixa eu ver. Parcela? Sim, parcela. Então deixa eu ver se cabe dentro do meu orçamento já. Deixa eu fazer minhas contas aqui meio de cabeça, né? Então vou... que dá. Mas aí o vendedor, que é um vendedor, ele chega para você e fala assim: olha, tem esse daqui, que não quebra, as lentes não vai sair. Outro dia a pastora estava na festa e estava um negócio, caiu a lente dela. Deus do céu. Nossa. Ainda bem que achou, senão... Então, o vendedor vai falar: olha, se você de óculos, a sua vida vai mudar. Você não será mais o mesmo. Aí o que você faz? Ou nós fazemos, desculpa. O que nós fazemos muitas vezes? Puxa vida, esse óculos aqui eu posso ver, eu posso ler mais rápido, posso entender as coisas mais rápido, eu vou ser mais do que eu sou. E então eu faço o quê? Nós fazemos o quê? Compramos. Vai ser esse daqui. Aí você lá
lá no final da história você fala assim, mas quanto que é? Esse daqui, esse super óculos, é apenas R$ 2.500. Falei, nossa, R$ 2.500, mas espera aí. Se o camarada tiver com a mulher, ainda olha para ela. Aí a mulher sempre faz assim. Não é assim que as mulheres fazem? Aí vai, mas bem, vou apertar só um pouco. Só um pouquinho. Ah, você que sabe. E começa aquele jogo. E nós sabemos onde acaba esse jogo, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós nos comprometemos com um consumo que nós podíamos evitar isso. Aí quando você compra, você vai chegar em casa, por uns dias você vai ficar meio anestesiado com isso, com essa conquista sua. E de repente, você olha, puxa, quando vem a primeira mensalidade, a primeira prestação, ó, não vai dar, mas não vou atrasar o cartão, eu vou ter que fazer umas horas a mais lá no serviço, vou ter que trabalhar mais, e vai virando uma bola de neve a nossa vida. E isso resulta tudo em mais comprometimento com as coisas lá fora do que aqui dentro. A ponto de muitas pessoas chegar para nós e falar assim, pastora, deixa eu falar uma coisa, apertado, eu estou no ministério aqui de louvor, estou no ministério com as crianças, no ministério ali, eu estou fazendo isso daqui, mas eu preciso. Isso é batata. Eu preciso de um tempo. Quando a pessoa fala isso, ela não está falando pedindo um tempo para nós. Nós já entendemos, já temos essa leitura. A pessoa não está pedindo um tempo para nós. A pessoa está pedindo um tempo para Deus. E ela vai se afastando cada vez mais. Se afastando. Lembre-se daquela história em que, meu Deus do céu, eu estou lendo direto esse avanço aqui, está te dando atenção. Sodoma e Gomorra. Ló, ele olhou para Sodoma e Gomorra, e ele não foi direto para lá. Ele foi para lá porque ele não sabia, ele não foi para lá diretamente. Mas ele foi montando tenda, vagarosamente. Ele montou uma tenda aqui, passou uns dias, ele montou outra tenda, e assim foi até chegar na cidade de Sodoma e Gomorra. O que eu quero dizer para você? Existem buracos que nós caímos, que nós não caímos da noite para o dia. Nós vamos assim, devagarzinho. Vamos nos comprometendo com uma coisa aqui, vamos nos comprometendo com outra. Mas hoje eu estou cansado demais. Hoje eu trabalhei demais. Eu não vou no culto hoje. Você vai, mulher? Se você não for, eu não vou. Aí as crianças, vamos, papai, vamos para o culto, papai. Hoje não. Hoje não, vai brincar, vai fazer outra coisa. E nós vamos projetando a nossa vida e a nossa família para se distanciar de Deus. Pastor, mas eu vou viver o tempo todo na igreja? Entenda uma coisa, queridos. Eu ouvi algo que eu fiquei chocado. Um pastor americano, eu me esqueci o nome dele, ano passado, a esposa dele faleceu. E parece que o velório foi numa quarta-feira. No domingo eles estavam trazendo uma palavra para a igreja. E alguém falou assim para ele, seu coração não está pesado? Eu falei, sim. Puxa, eu não conseguiria subir no altar, fazer uma palavra que você trouxe. E ele disse o seguinte, aqui na terra, é o único lugar de adorar a Deus com dor no coração. Porque você faz com essa barriga, não vou estar com um monte de idade, não é, Silvano? Saradão, bonitão, não é? Reluzente, para pagar, tranquilo, livre, leve, solto lá no céu. Então vou adorar o Senhor. Aqui na terra não, nós temos lutas, temos tribulações, não é? Fadiga.
que nos cerca tanto, aqui é o lugar de nós adorarmos realmente ao Senhor. Mesmo e principalmente nas lutas, nós devemos adorar ao Senhor. Isso, querido, expressa santidade quando nós olhamos para as nossas condições e olhamos a vida com Deus e falamos assim: olha, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer essa viagem? Por que eu tenho que comprar isso? Por que eu tenho que dar isso para o meu filho, agora, no momento? Só para me ficar livre da cobrança? E de repente me endividar, e de repente trazer sobre a minha vida um afastamento, um comprometimento que eu tinha com Deus, e hoje já não posso mais me comprometer com Deus, porque eu fiz compromissos com a minha família, com o meu patrão, com os meus próprios desejos, que no final de tudo, nós estamos nos comprometendo com os nossos desejos, com a nossa vaidade. Não é porque patrão exigiu que eu trabalhe, não. Nós trabalhamos porque nós olhamos o final, o resultado final, que é o dinheiro. O que possibilita isso? Mas sabe de uma coisa, querido? Se Deus fechar a porta para você, você pode ser um milionário. Que as portas vão ser fechadas. Se a tua empresa pode estar girando, aquela coisa legal e tal, e ganhando dinheiro, de repente, se Deus fechar a porta, acabou. Acabou. Você vai acabar sendo tratado por corvos. Deus pode te levar a isso. Mas por outro lado, se nós entendermos a palavra de Deus, formos fiel no pouco, sobre o muito Deus colocará. Quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim: Senhor, eu não dependo do meu serviço, eu dependo do Senhor. Porque alguém falou isso, acho que foi a Sueli que falou isso ontem. Gente, que coisa maravilhosa, quando nós paramos. Pare para pensar, amanhã cedo, espero que o Espírito Santo lembre você disso, mas amanhã cedo, quando você acordar e colocar seus pés, você sentar na cama e colocar seus pés no chão, agradeça a Deus, porque só Ele pode te dar vida, mais ninguém. Só Ele pode nos dar vida, mais ninguém. Ninguém. Não existe mágica, não existe dinheiro, não existe nada. Nada. Steve Jobs, mega milionário, bilionário, dono da Apple, morreu com 56 anos, no auge. No auge. A sua empresa estava e está até hoje. E ele não conseguiu ver o resultado final da sua empresa. 56 anos. Um homem cheio de projetos, vivia para a empresa. Pelos seus sonhos, pelos seus desejos, pela sua própria cobiça. 56 anos. Um câncer que levou à morte. O que ele levou? Nada. Então entenda isso, queridos. Nós dependemos de Deus. A nossa única fonte é Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver com santidade? Tem tudo a ver com santidade. Porque santidade é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você saber que o trabalho depende de Deus, a sua vida depende de Deus, os seus filhos, para se criarem, para serem pessoas de bem, você tem que educá-los segundo os princípios de Deus. Não existe outra fonte. Eu quero que você abra comigo em Tiago 4:4, que a Bíblia fala o seguinte: aquele que se associa, ou aquele que faz, que é amigo de Deus, amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia fala, corretamente, né? Deixa eu achar o Tiago aqui. Olha o que ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aí o verso anterior ele diz:
Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Eu vou ler o 4:1. Ele diz assim, ó: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, os seus próprios desejos? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Verso 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês não acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habita em nós, tem fortemente ciúmes, mas Ele nos concede maior graça. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E essa humildade aqui não é a humildade daquela pessoa que, ai, como que ele é tão bonzinho. Essa humildade é a humildade de ter um coração quebrantado e saber e entender o plano de Deus para a sua vida, que você é dele, que você só tem uma fonte para te alimentar, que é Deus. Unicamente Deus. Mas eu trabalho, Deus me deu força. Isso vem de Deus. O sustento vem de Deus. Não há outra fonte senão Deus para suprir a sua vida. Eu tive uma situação desagradável há muitos anos atrás. Uma delas. E eu falei assim: eu não vou falar para ninguém. Eu não vou reclamar. Porque um dia, na realidade, eu fui reclamar com o meu pastor. E eu disse a ele: pastor, aconteceu isso, está acontecendo isso. E ele falou assim: isso é orgulho seu. Vai para casa. Dobra o seu orgulho, coloca debaixo do braço e vai para casa. Com essas palavras. E eu fiz o que ele mandou. Fui para casa e orei. E orei. E continuei orando. E eu orei mais ou menos uns 8 anos. Até que Deus me ouviu. A minha oração era: eu não quero ficar na casa que eu estou hoje. Tive uns problemas familiares, que eu não quero mais. Minha esposa sabia disso. Não quero mais. Eu quero que Deus me tire daqui. Eu poderia muito bem ter saído de lá, ter seguido o meu ódio, a minha raiva no momento, e ter saído de lá. Mas eu não saí. Fiz o que o meu pastor no tempo falou para mim: faça isso. Eu estava carregado de orgulho no momento. Eu tinha razão? Tinha. Mas eu podia fazer isso, o que eu queria fazer? Não. Eu não busquei a Deus. Mas quando eu entendi que eu tinha que buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu vou esperar seu tempo. Foram mais ou menos 8 anos. E eu saí da casa, Deus me tirou de lá. Foi quando Deus preparou Ribeirão Preto. E nós começamos a trabalhar com pessoas. Minha esposa ganhou uma família. E nós começamos o trabalho na casa do São Antônio, da Seição. E nós estamos aqui hoje. E chegou o momento de falar assim: olha, Mardoni, você tem que sair de Brodowski. Você tem que ir para Ribeirão. Entende isso, queridos? A Bíblia diz: não é nem por força, nem por violência, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.
Então olha para o seu irmão agora e fala assim: a dívida já foi paga. Você não deve mais nada. O que cabe a você é cumprir o que o juiz determinou. Fale para ele: o que cabe a você é o que o juiz determinou. Vida no Espírito e santidade. Você vai crescer e prosperar em nome de Jesus. Amém? Quero que você ore. Pense no que nós falamos aqui. O maior favor feito à humanidade, a maior obra feita em prol da humanidade, foi a obra da cruz. Foi, é e será. Nunca vai existir uma obra maior feita em favor da humanidade. Deus, na sua infinita misericórdia, olhou para a sua criação e encontrou ela numa situação que precisava de ajuda. E nós estamos aqui porque Jesus, Ele foi obediente ao chamado, à voz do seu Pai, e cumpriu em santidade, porque a Bíblia diz que não foi achado nada em sua vida que pudesse o acusar. E ele completou a carreira, como Paulo diz. Jesus completou a sua carreira em santidade. Jesus, Ele abriu a porta para que todos nós pudéssemos entrar. Mas saiba de uma coisa: se nós não tivermos santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade nós não podemos ver a Deus, nem nos aproximarmos de Deus. Então, se existir aí alguma coisa que nós podemos fazer, que cabe a nós fazer, que eu entendo que 50% da nossa vida é Deus que faz, e os outros 50% é nossa responsabilidade. E os outros 50% que nos cabe é viver em santidade, andar no Espírito, viver uma vida como Cristo viveu, se aproximar cada vez mais. Pastor, é difícil, mas Ele nos deixou um Consolador, que é o Espírito Santo, que Ele está 24 horas ao nosso lado, te ajudando, falando para você: não vá, ou então saia, agora é o momento, agora não. E se errar, saiba que o Pai perdoa. Ele está aqui para te ajudar, não para condenar. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Pense no que nós falamos aqui. Faça uma oração. Agradeça a Deus. Peça que Ele possa te ajudar a caminhar em santidade cada vez mais. Todos nós, queridos, todos nós precisamos. Nós precisamos cada vez mais colocar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas vontades na cruz. Os desejos e vontades que nós temos, eles têm que ir para a cruz. E nós temos que buscar a vontade do Pai em primeiro lugar. O que o Senhor deseja para nós. Quais são os teus planos, os teus planos para as nossas vidas. Pense nisso. Pense que Deus é a sua única fonte. Pense que o Senhor é a sua única fonte de vida. Restaurar seu casamento, talvez colocar a sua vida financeira em ordem, ser uma pessoa próspera, porque a palavra diz que Jesus disse isso: eu vim para que vocês tenham e vida em abundância. Viver em abundância é você ser feliz em todas as áreas, é você, mesmo com dificuldades, você está sobre as situações, ter controle, ter domínio próprio, que é um dos dons do Espírito Santo. É um dos frutos que o Espírito Santo nos dá, domínio próprio. Não arrancar os cabelos ou se desesperar nos momentos de dificuldade, mas você confiar: Senhor, está em tuas mãos. Mesmo que tenha sido uma incompetência da nossa parte, mas nós sabemos que Deus está no controle, que Ele vai fazer, está trabalhando. E a Bíblia diz que Ele trabalha para os seus, até quando eles dormem.
Fantástico isso, né? Saber que Deus está cuidando de você enquanto você está dormindo. Entenda isso. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos louvar o Senhor.